Mas é assim que funcionam os deuses dos povos, e eles são difíceis de sair. E eu vou dar algumas razões pelas quais eles são difíceis de sair da gente. É por isso que João está falando com crentes e dizendo, olha, guardai-vos, porque eles estão sempre ali rondando. E eles estão sempre rondando porque eles estão muito perto do nosso coração. A maioria das pessoas pensa que ficou livre dos deuses e dos ídolos, mas a maioria realmente não sabe. Pensa que se trocar de lugar de culto mudou de deuses. Não, você carrega. Isso é pessoal, é particular. Você rebatiza com outro nome, mas não muda nada. Você passa a chamar, vai de Exu para Jesus, mas não muda nada. Assim como vai de Jesus para Exu e não muda nada. Porque, na realidade, é a mesma coisa. Porque os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Repita isso aqui comigo. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Você está repetindo? Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Se você está me ouvindo, aí faça um movimento, qualquer coisa, corações ao alto, qualquer movimento, para eu saber que está todo mundo aqui. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. E aí eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, e aí os deuses dos povos são deuses herdados. Os ídolos, muito raramente, são ídolos criados pela primeira geração, são heranças idolátricas. E aí eu quero explicar algumas razões, no meio de tantas. Corações ao alto, aleluia. Obrigado, meus amigos queridos. Vamos então à primeira razão, porque os deuses dos povos são difíceis de serem quebrados em nós, e é por isso que João termina a epístola dizendo, filhinhos, guardai-vos, protegei-vos, vigiai a presença do ídolo, ele pode explodir. Primeiro, porque eles são heranças culturais. E heranças culturais fazem parte dos nossos lullabies. Eu, por exemplo, fui embalado muito com hinos do inário evangélico. Minha mãe e minha avó eram presbiterianas. Então eu ouvi todos os hinos presbiterianos desde o peito da minha mãe. Aqui, eu posso não lembrar, mas se começarem a cantar, quando eu vejo, eu estou atrás, porque eu sei. Porque não só eu estou há 50 anos quase pregando a palavra no meio do ambiente cristão, mas o meu inconsciente foi invadido por isso. De maneira que eu sou cristão a começar do meu ninar, a começar do embalar, a começar do peito no qual eu me alimentei, a começar das orações de toda noite, que aparentemente eu não entendia, mas entraram em mim. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Toda noite, desde bebê, não entendendo nada, aquilo entrou em mim eternamente. E nos meus filhos. E eu passo para os meus netos. Vai entrando, faz parte de algo. Agora, assim como é comigo, eu não sei de onde você está vindo, mas há pessoas vindas de muitos ambientes culturais diferentes e não tiveram conversões profundas, não aprenderam o Evangelho, nem a palavra, não sabem ainda quem é Jesus e o significado do que ele fez de fato.
pensam que Jesus é só o maior super-herói, é o maior poder, é aquele que pode dizer comigo e ninguém pode, mas não entendem o significado de quem ele é, o que ele pede de nós, como ele manda a gente viver, como ele ensina a ver, a olhar, a pensar, a entender, a discernir, a se contentar, a crer, a inverter o significado de valores, muda o significado de perdas, de ganhos, muda tudo. E a maioria não sabe, continua com os significados das culturas antigas, das antigas culturas, você me entendeu? E aí eles só batizam a antiga cultura, depois de um batismo numa igreja, batizam agora essa nova mística, batizam de mística cristã, que eles dizem que estão exercendo, experimentando em nome de Jesus. É isso. Nada além disso. São as mesmas categorias de significados e de valores dos deuses, das heranças, que continuam presentes, batizados com o nome de Jesus, porque os deuses dos povos são heranças difíceis de deixar e de quebrar, por causa do poder da força cultural, que está em volta, que habita também o inconsciente coletivo e as culturas, as músicas, as falas, está tudo carregado, e que nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem a ver com a sublimidade elevada do ensino do Evangelho de Jesus para promover vida com confiança e com abundância de ser. A segunda razão que está aí diante de você é porque mudar de Deus é um grande ultraje familiar. Nas famílias que têm consagrações a determinados seres santificados, a algumas divindades ou semidivindades, ou a deuses, dependendo da matiz religiosa, ou a espíritos, ou seja o que seja, essa herança de natureza familiar, quando a gente decide outra coisa, diferente, é algo sentido como ultrajante. Ultrajante. Eu acompanho isso a minha vida inteira, começando com os jovenzinhos que foram se convertendo comigo lá em Manaus, nos anos 70, e a maioria deles tinha uma dificuldade enorme, porque naquele tempo quase não havia evangélicos no Brasil, eram 4%, 3%. Então, em todo lugar onde um jovem se convertia, era um problema familiar horrível. Às vezes eram os pais católicos, às vezes eram pais agnósticos, às vezes eram pessoas de outros cultos afro-ameríndios, vários tipos, ou da própria Igreja Católica, ou então eram algumas igrejas evangélicas que não aceitavam o que estava acontecendo, por exemplo, na igreja que papai e eu estávamos pastoreando, e aí ficavam revoltados contra o que estava acontecendo lá. E se um jovem mudava de uma outra denominação para lá, tinha gente que ficava com ódio, pastor que parava de falar com você no início, porque era um ultraje à família e ao vínculo daquela família com uma certa religião. Assim também como as opções de natureza político-partidária, quando alguém na família passa a se identificar com uma outra bandeira, um outro interesse, uma outra perspectiva, uma outra forma de viver prioridades coletivas,
E aí a família inteira fica se sentindo traída, ultrajada. Meu Deus, é um negócio horroroso. Como a gente tem visto que essas polarizações são entendidas e sentidas como ultrajes familiares, às vezes irreconciliáveis. E as pessoas não param de se sentir ultrajadas nas famílias, vão sempre inventando alguma coisa. Às vezes é o aspecto de identidade pessoal, sexual de um indivíduo, e a família não concorda. E aí vem o ódio, expulsão, ameaça, algumas vezes suicídio por parte do ameaçado, angústia e vergonha por parte dos pais. Meu Deus, eu já vi de tudo nessas circunstâncias relacionadas aos ultrajes familiares. E você também sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? A terceira coisa que exemplifica por que os deuses dos povos são difíceis de serem quebrados em nós é porque os deuses são amuletos de proteção. Eles são considerados proteções táteis, como coisas que você pode pegar, pode carregar. Esse aqui é o meu amuleto. Eu ando com ele toda vez que eu vou para um lugar onde eu tenho que tomar uma certa decisão, eu levo esse amuleto. Ou então, se for um lugar de ambivalência, eu levo esse outro aqui. Se for para uma situação de muita dor no coração, eu levo esse aqui. Aí tem amuleto para todo tipo, tem devoção para todos os seres de proteção, que são seres que se diz acerca deles que eles são os patrocinadores, são os abençoadores de determinados indivíduos, de determinados problemas, de determinadas carreiras ou profissões até. Isso em todas as formas de religião. São amuletos. Os deuses dos povos e os ídolos dos povos são amuletos de proteção. E aí, quando você começa a falar de Jesus, mas não apresenta para a pessoa uma pedra. Por isso que o pessoal que pega dinheiro do povo, a primeira coisa que eles fazem é construir um templo enorme, para todo mundo achar que o Deus que está ali é mais poderoso, é mais rico, é capaz de coisas mais grandiosas e maravilhosas, que são todas erigidas com pedras e pedras e pedras sobre pedras, como disse Jesus. E aí, quanto maior for a manifestação do Deus, quanto maior for a sua expressão, a sua caracterização de poder, o seu obelisco, maior é a proteção que supostamente dele emana. Aí vem uma quarta razão, que eu quero que você pense olhando para dentro do coração. A quarta razão é porque os deuses se tornam tão arraigados em nós quanto a nossa própria alma. Isso é forte. É a coisa mais forte que eu falei até aqui. Talvez seja, de fato, a que mais caracteriza o significado do Deus e do ídolo que a gente batizou com o nome de Jesus, mas nunca saiu da gente. Nunca. Eu conheço gente que está se declarando de Jesus há 40, 30 anos, mas os deuses antigos, com seus pensamentos, seus conceitos, seus valores, suas superstições, seus ódios, suas guerras, nunca desabitaram o coração das pessoas. Por isso a gente vê tanta gente se dizendo cristã e escolhendo o
oposto do que Jesus escolheria. Porque o significado do que eles aprenderam sobre o direito de se vingar, o direito de odiar, o direito de ir às forras, o direito à revanche, o direito à competição na qual os fins justificam os meios, o direito a botar o pé para fazer o outro tropeçar, o direito de mentir para fazer alguém perder. Essas coisas todas dos deuses dos povos, que são ambíguos, são ambivalentes, fazem o mal, fazem o bem, são deuses de barganha, são deuses de troca, são deuses de talvez, dependendo do que você ofereça, continuam habitando você. Por isso as pessoas me perguntam toda hora, Caio, como é possível que tantos evangélicos estejam escolhendo aquilo que é óbvio, que uma pessoa que é de Jesus, que é de Cristo, jamais escolheria? Como é isso? A minha resposta mais simples é essa. Porque os deuses deles nunca foram embora dos seus corações. Ficaram arraigados, os mesmos valores. Eles só passaram para um Deus que eles julgaram mais forte, mas com valores idênticos. Eles só pensam que o poder é maior, mas os valores não mudaram. E os valores que mudaram foram os bem superficiais, que não são valores, são comportamentos. O cara é ensinado a não fumar, não beber, não dançar, não fazer sexo antes do casamento. Se ele conseguir obedecer esses regramentos, ele é um santo de Deus. Mas não tem nada a ver com o que Jesus disse que se precisa vigiar, que é o coração, diante de onde tudo isso procede. Então, por que a gente vê em lugares onde tem mais cristãos do que tantas vezes outras expressões religiosas ou culturais, ver a maioria desses cristãos escolhendo aquilo que é inconcebível que gente do Evangelho, que gente de Cristo escolha, que gente de Jesus escolha? Por quê? Porque eles continuam sendo habitados pelo espírito dos mesmos ídolos, dos mesmos mitos, dos mesmos deuses antigos, das mesmas formas jagunças de ser, entorpecidas de ser, violentas de ser, preconceituosas de ser. Eles apenas se escondem, mas quando tem uma chance, eles botam a cara para fora e fazem isso em nome de Jesus, alegando que estão fazendo isso para proteger a igreja, as igrejas de serem fechadas. E aí vão inventando confusão, mentindo, porque eles não estão preocupados com nada, eles estão defendendo o lugar de poder deles, o lugar de fala, o lugar de mando, e que já foi num certo lugar e agora se transferiu para outro. E esse Deus antigo recebeu um upgrade em Jesus, foi batizado e agora é a mesma coisa empoderada, mas não tem nada a ver com o Cristo Jesus dos Evangelhos. A quinta razão que eu quero que você anote é porque os deuses são projeções dos nossos caprichos. Todos eles. Então é difícil quebrar essas heranças, porque elas já foram construídas gradativamente em cima dos caprichos dos nossos ancestrais. Por isso que você tem o padroeiro do casamento, assim como lá na Grécia Antiga, ou no panteão greco-romano, mas na Grécia Antiga, cada deus era para uma coisa, era o deus do sexo,
era o Deus da guerra, era o Deus da vingança, era o Deus da irresistibilidade, da sensualidade, era o Deus da paixão, era o Deus dos grandes eventos, abençoador das grandes expressões de adventos. Eram deuses para cada hora e circunstância. Isso os mais conhecidos, e havia os menores, que eram deuses locais e deuses pessoais. Desde sempre, desde todas as culturas é assim. Os deuses são projeções dos nossos caprichos ou dos nossos medos. Uma cultura à beira do mar, onde as ondas venham e de tempos em tempos cubram a aldeia inteira e varram tudo, vai desenvolver uma devoção a um Deus de natureza marítima, que os defenda das ondas. Porque são caprichos, aquilo que a gente muito quer, e a gente acha que numa barganha com os deuses a gente consegue, ou então o medo daquilo que a gente acha que vai nos atormentar, e a gente desenvolve ou adere a uma convicção que traga uma dessas coisas. Ou realize meus caprichos e desejos, ou me proteja das coisas que eu tenho medo, que me apavoram, que me trazem pânico. Então, os deuses da gente são projeções disso. Nunca foram outra coisa senão projeções que procedem de mim, da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por isso eles são a minha cara, por isso eu sempre escolho uma devoção que se pareça com o meu medo ou com a minha vontade de sucesso ou qualquer coisa assim. E, em último lugar, eu quero que você preste atenção no seguinte, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados por essas razões. Eles são sutis. Sutis. A gente acha que porque saiu de um lugar e foi para o outro, ou recebeu um batismo, a gente recebeu uma infusão dos pensamentos, do caráter e da natureza de Cristo. Mas isso é superstição cristã. A gente recebe Cristo pela fé, o invocando, e recebe Cristo crescendo todo dia em prática e em obediência aos princípios do Evangelho, até que pela obediência, pela repetição, eu vou me educando na justiça. O que é isso? Eu vou educando sentimentos, eu vou educando emoções, eu vou construindo novos pensamentos a partir de uma nova base de convicções e de caráter. Esses novos pensamentos vão alterar meus sentimentos, vão alterar minhas emoções, vão me alinhar com o que é bom. No entanto, é a coisa mais difícil. Você vê o cara gritando: Jesus Cristo é o Senhor! Mas como lá em Corinto, Paulo diz, em 1 Coríntios 12, 14, que lá na igreja de Corinto, no meio daquela gente toda gritando, que ele disse que era uma loucura, que quem passasse de fora ia pensar que era um povo doido. E ele disse: o culto a Deus não é assim. Mas ele disse que eles chegavam a extremos tão grandes que havia no meio deles aqueles que dissessem: maldito seja Jesus!
ou anátema seja Jesus, e os outros diziam aleluia, oleandores, cantores, maracaias, e iam embora falando em línguas, dizendo e abençoando loucuras, porque aquele era um culto irracional, desalinhado, onde a palavra de Cristo não entrava para criar pensamentos de Jesus em nós, que vão produzir emoções e sentimentos alinhados com Deus. É só assim que os deuses dos povos, das culturas, das famílias, dos caprichos, dos medos, das raízes arraigadas, serão desarraigados, desplantados, desmudados, retirados de nós, e em nós será plantada a semente de Cristo, a semente do Evangelho. E eu estou aqui como um semeador, jogando essa semente que tem que crescer em você, que não é mágica, que nos é estimulado que desenvolvamos esse crescimento com temor e tremor, segundo Deus vai criando, construindo, efetivando em nós, e nós em estado de rendição, de entrega, de obediência, provando a Deus nisso. Se na obediência ao Evangelho, dando o passo da fé antes de qualquer demonstração, provem a Cristo nisso que ele disse. Em João 7, de 14 a 17, se alguém quiser saber se o que eu ensino vem de Deus, vem do meu Pai ou não, obedeça. Aí você vai ver se o que eu estou dizendo se realiza ou não se realiza. Porque não vai acontecer antes de você botar o pé no chão da fé. Aí a palavra vai começar a crescer, e não é magicamente, você vai ouvir, você vai aprender, você vai se encher, você vai dar razão a Deus. E aí os deuses herdados, difíceis de serem quebrados, serão estilhaçados, mental, emocional, sentimentalmente em vocês. Porque a maioria das pessoas vive sem mente nenhuma de Cristo, só de emoções e pulsões, sem nenhuma sensatez, nenhum bom senso, nenhuma sabedoria, só fazendo loucura, só respondendo, só dando de volta, só cuspindo de volta, só prometendo atacar também. A maioria, assim, são só animais carnívoros. Atacou, então eu bato de volta, brigando sem nenhuma razão, porque não desenvolveram o Evangelho na mente nem no coração. Continuam, em nome de Jesus, a praticar a herança dos deuses antigos, que não foram quebrados até hoje.